Deixa eu me ajeitar aqui. Estamos ao vivo para mais uma live. A diferença entre solução e explicação. Obrigado a você que está desse lado acompanhando nosso trabalho. Hoje nós vamos falar, então, continuar falando sobre atendimento. Porém, o tema vai ser a diferença entre solução e explicação. Lembrando que nas primeiras a gente falou sobre interesse em solucionar. Tá? Então hoje a gente vai dar sequência, mas sempre focado no melhor atendimento ao seu cliente. Esse é o nosso foco. O objetivo das nossas lives é esse: fazer com que você ofereça um atendimento cada vez melhor, conquiste fãs em vez de apenas clientes. Tudo bem, gente? Agora eu vou deixar o Evandro falar um pouco. E aí, gente, tudo bem? Evandro Biazini aqui falando, consultor empresarial. Para quem não conhece a gente, Marcelo Bonavolha, o cara do HST, dos treinamentos e das palestras. A gente está aqui mais uma vez falando com vocês sobre qualidade no atendimento em bares e restaurantes. Uma coisa que a gente tem percebido bastante aí, né, nos últimos tempos aí, é que a qualidade de serviço teve que se adaptar há muito tempo aí por conta das mudanças das pessoas, das mudanças de economia, das mudanças, enfim, de todas as mudanças que a gente teve, inclusive quando a pandemia, né, acabou aí, que a gente voltou a frequentar a rua, né, mas a pandemia trouxe mudanças significativas para o modo como as pessoas interagem umas com as outras e nos espaços públicos. Então essas nossas lives aqui, que o Marcelo teve ideia e eu comprei na mesma hora, a gente veio trazer essa questão da qualidade no atendimento do mundo moderno, né, mundo atual, né, Marcelo? Para que vocês possam oferecer cada vez um atendimento melhor. O Evandro, para quem não acompanha as primeiras lives, ele já teve bar, tá? Então ele já sabe exatamente o que eu estou falando. E como eu faço um trabalho de liderança, eu ensino vários líderes, então juntamos as ideias e estamos passando para você. Então, se você é dono de bar, restaurante ou profissional que já atua nessa área, fique conosco que vamos discutir vários pontos aqui que fazem a diferença no atendimento. Perfeito, Marcelo, perfeito. Certo? O primeiro deles vai ser a atitude, tá? Então, a primeira coisa, nada de achar culpados. Quem de vocês já não viveu ou presenciou uma cena dessas? Que o cliente fala, mas isso aqui não está legal. Daí o atendente, ou o garçom no caso, fala, não, mas é assim que a gente serve. Ou seja, você está retrucando procurando culpados. Teve uma vez que um cliente falou, não, isso aqui está meio frio. Daí o garçom falou, não, porque o carvão que eles usam não esquentou direito. Ou seja, estou procurando o culpado. O culpado, o garçom jogou para o churrasqueiro, que jogou para o fornecedor. Ou seja, o cliente não quer saber quem é o culpado, ele quer o prato quente. Pronto, é isso que o seu estabelecimento vendeu. É isso que o cliente espera encontrar. Uma observação, é isso que você comentou, Marcelo, costumava acontecer bastante antigamente, né, quando na verdade o foco não era o cliente, né? As pessoas queriam mostrar o seu trabalho, é o meu trabalho. Eu sou chefe de cozinha, é assim que eu faço, Exato. É assim que eu aprendi, é assim que o prato tem que ser feito. Ou seja, o cliente tinha que se adaptar a ele. Exatamente. As coisas mudaram. E assim, cada dia mais, principalmente depois, né, do advento da internet e dos chats e das redes sociais, onde as pessoas conversam entre si, né? Então as pessoas passaram a estar mais conscientes do que elas têm direito, até onde elas podem ir, até onde elas podem chegar. E assim, aquele negócio de que o prato é feito assim, ela já pesquisou antes, inclusive. A gente tem falado bastante disso, né? Que o atendimento começa antes da pessoa chegar no restaurante, né? Lembra aquele negócio que você falou do site? Tem um site bonitinho, legal, bem amigável.
Porque assim, a pessoa vai chegar no seu restaurante já sabendo o que ela vai comer, que ela vai encontrar, o que tem que ser feito, ela tem que encontrar isso, essas informações no seu site, nas suas redes sociais, ela tem que saber como é que as coisas vão ser apresentadas para ela. Até porque, por exemplo, né, isso é uma questão relativamente nova, né? Falo relativamente porque a gente tem um pouco mais de anos de vida, né, Marcelo? Exato, então quando a gente era mais criança, né, mais moleque, assim, não tinha isso, mas hoje as pessoas desenvolveram intolerância à lactose, intolerância a glúten, intolerância, enfim, a batatinha, sei lá. Então, assim, a pessoa tem que saber o que tem naquele prato que ela está comendo, como é que aquilo é feito. A minha irmã, por exemplo, ela é vegetariana, né? Se a pessoa que está mexendo um caldo de carne cutucou sem querer a colher numa outra coisa que está fazendo, ela já não come, ela não quer saber. Entendeu? Então pronto. Assim, as pessoas têm que ter as informações, as pessoas têm que ter isso aí. E a gente está falando de atitude, né, Marcelo? Exato. Então nada de achar culpados. Porque daí não adianta, quando o cliente, por exemplo, nesse caso que o Evandro falou, da vegetariana, se ela encontrar alguma coisa que não é do métier dela, que ela não está acostumada, não é vegetariana, não adianta o garçom, desculpa, ele errou. Ok, desculpa, a gente falou isso numa outra live lá atrás. O cliente entender e aceitar. Ele pode até entender, mas não foi isso que eu comprei. Eu não aceito. E você vai perder o cliente. Lembra do NPS, Net Promoter Score? Então, o cliente vai ser o seu promotor ou o seu detrator. Nesse caso vai ser um detrator. Ele vai falar mal de você. Sim, sim. Então, ele vai ser um promotor ou um detrator. Vai depender de como você solucionar o problema que ele tem. A vontade que ele tem, o desejo que ele tem. A gente fala de problema, né, solucionar o problema, mas um desejo do cliente também tem que ter solução. Se você não tem no cardápio alguma coisa no cardápio, mas você tem no seu restaurante, tem até uma brincadeirinha, né, que o casal chega no restaurante, aí chega lá, eu quero um café com leite. Não servimos café com leite, senhor. Como não serve? Não, servimos café com leite. Aí o cara pega e fala assim, então me vê um café. Aí a esposa fala, me vê um copo de leite. Não posso servir porque vocês vão misturar. Então, poxa, sabe? Na verdade, ou seja, esse é um típico caso onde o atendente procurou culpados, ele não queria a solução. O cliente queria o café com leite, mas a regra, sei lá por quê, não podia. Então ele ficou preocupado que eles iam misturar, ou seja, já falei, como disse, sigo as minhas regras, mudou, isso tudo mudou, a regra do cliente. Né? A gente estuda atitude, né? É muito importante, tá? Por quê? Porque nesse caso, né, o cliente tem que ter aquele jogo de cintura, que a gente também já falou disso, Marcelo, de falar, puxa vida, eu não tenho no meu cardápio, mas eu posso servir esse cliente, eu posso atender esse cliente. Você surpreendeu o seu cliente, olha que legal. Isso é uma atitude, o cara teve essa atitude. Exatamente. Tem gente que se você falar para ele assim, olha, não pode servir café com leite, o cara, como diz aquele ditado, né? Se trocar a cor do capim, o burro morre de fome. Morre de fome. Parece que está tão bitolado que o cara não consegue olhar do lado. O cara, igual o burro com o tapa-olho lá, ele não consegue olhar do lado. Pô, eu tenho café, eu tenho leite. Pô, eu vou atender esse cliente sim. Entendeu? Eu vou atender sim. Mas não tem no cardápio. Cara, não tem problema. Não tem problema. A gente pode solucionar para o cliente. Atenda o seu cliente. Lembra, vocês que estão aí, devem se lembrar, quem acompanhou nas primeiras lives, a gente falou muito em jogo de cintura. É exatamente isso, o jogo de cintura. Não tem no cardápio, ok, o senhor quer assim, eu faço. Já fui em restaurante que não tinha. Você pode fazer assim, fugia totalmente do cardápio, mas era o que eu queria. E o garçom falou, claro, a gente vai preparar, notou, me trouxe, olha que legal. Surpreendeu. Vamos surpreender aqui, nós temos duas questões aqui, tá? Uma TNB Marketing Digital, como trabalhar em equipe se alguns não cumprem as suas responsabilidades, tá? Isso é muito complicado.
complicado. Tem uma outra questão também da Priscila que a gente já vai responder também, mas primeiro vamos da TMV aqui, tá? Como trabalhar em equipe se alguns não cumprem as suas responsabilidades? Você, Marcelo, pode começar, depois a gente... Tá. Como trabalhar em equipe? Bom, primeiro, eu falo muito em liderança que você tem que ser o seu líder. Então faça o seu trabalho direitinho. Se alguns não cumprem as suas responsabilidades, paciência. Você não pode controlar o que o outro faz. Faça o seu bem feito. Não é porque o outro não cumpre que você não vai cumprir. Justificar, ele não faz, eu também não faço. Gente, cadê a solução? Percebe? Ele está focado em quem errou. Marcelo, quem erra mais. A briga não é essa, é atender o cliente. Pegando o seu gancho, tá? Você falou de liderança. Um estabelecimento que tem uma liderança forte, esse tipo de coisa não acontece. Porque o líder é aquele cara que fala, vamos junto, não é faça isso, faça aquilo, faça aquilo, não, ele fala, vamos junto, nós somos uma equipe, você é importante, você é importante, você é importante. Eu vi um filme ontem, que a pessoa não se sente importante. Ele falou assim, mas você pode não parecer importante. Mas a biela de um motor de um carro, ninguém vê, ninguém sabe o que é, ninguém sabe onde fica. Mas se travar uma biela, acabou o carro. Acabou o carro. Entendeu? Boa. Então, assim, uma liderança forte não permite que essa questão de alguns não cumpram as suas responsabilidades. Ele desperta a vontade de o outro fazer. Exatamente. Esse é o verdadeiro líder. Tá? Tem uma diferença muito grande entre líder e chefe. Não vou me estender aqui muito. Mas chefe é aquele que você falou, da hora, faça isso, faça isso. O líder traz você, inspira você, faz com que você tenha vontade de atender o seu cliente. Perfeito? Então é isso aí, vamos para a próxima. Priscila, qual a importância da padronização de processos? Eu posso responder com propriedade isso, tá? Quando você padroniza processo, você atende os clientes sempre da mesma forma, ou seja, o cliente sabe o que ele vai esperar, ele sabe o que vai encontrar. Isso nós estamos falando na qualidade do atendimento, tá? Você padronizando, você consegue atender mais rápido, você consegue atender melhor, você consegue atender com menor custo, você consegue atender esse cliente sem variações, tá? E aí, eu não sei se você estava aqui, por ser nas outras lives que a gente já tem falado, mas, por exemplo, a gente sempre pega aqui que o atendimento do restaurante não é só o garçom. O atendimento do restaurante, do bar, ele começa antes do cara sair de casa, do cliente sair de casa. Por quê? Porque esse cara vai numa rede social para ver o que tem, ele vai num site para saber o preço, ele vai para ver o ambiente, se é o tipo de coisa que ele gosta. Então começa antes. Então a padronização tem que dar desde aí já, né? Tudo padronizado no cardápio, do site, as imagens padronizadas, tudo assim. E se o cliente olhou no site, viu de um jeito, chega lá até de outro, vai dar problema. Acabou. Isso é atitude também. Já teve um demérito ali, tá? Mas voltando à questão da padronização, né? Esse cliente que vai num estabelecimento, ele espera encontrar o prato, a bebida, sempre igual, porque é o que chamou a atenção dele a primeira vez. Exato, ele foi lá para isso, ele gostou disso. No atendimento do garçom, por exemplo, tem um script que ele vai ter que fazer, por exemplo. O cliente, quando sabe o que vai encontrar lá, para ele é muito importante isso. Eu costumo brincar aqui com o Marcelo, que nossos clientes, né, quando a gente está do lado do balcão, a gente é carente, né? A gente quer ser bem atendido, bem tratado, a gente quer mimo, né? É o mínimo que a gente espera, né? A gente sai de casa para se sentir bem. Se eu me sentir ignorado, eu fico em casa. Eu não vou para um restaurante para bater papo pro garçom, eu quero ser bem tratado, bem atendido. E a padronização faz parte disso. O cara chega lá, olá, tudo bem, boa noite, seu nome, sou Evandro, eu sou fulano de tal, olha, seja bem-vindo na sua casa, Isso sendo um padrão para todas as pessoas que atuam naquela casa, o cliente fica satisfeito, porque ele sabe que é uma casa, para começar, que tem gestão, que tem organização. Ele sabe que se tiver algum problema, qualquer coisa, ele sabe que ele pode ir lá, vou falar reclamar, tá? Mas ele vai ser ouvido. Ele sabe, porque uma casa com padronização é uma casa que tem gestão.
E a gestão, a gente sabe que dá para ter solução, dá para ter resposta. Nós temos um exemplo de uma colaboradora nossa aqui, que ela estava falando, né, que ela estava no flat aqui e tal, e ela pediu uma informação e tal, e a pessoa, por zap, né, e a pessoa falou, não, eu já te respondo um pouquinho. Até agora, ela chegou agora há pouco e falou assim, estou esperando ainda, não veio resposta do zap. Sabe? Você prometeu uma coisa, não chegou. Isso é falta de atitude, de padronização. Você só consegue cumprir isso quando você tem padronização. Uma coisa que eu brinco com o Marcelo, né, vamos dizer assim, por que é importante padronizar processo? E aí não só para restaurante, tá? Para qualquer empresa. Tá? Vamos pensar numa música, tá? Uma banda. Os caras têm a partitura lá. A partitura é a padronização. Aí o cara faz um solo. Só que esse cara tem para onde voltar, porque ele tem uma partitura. Ele tem uma linha mestra, uma diretriz. Certo? Então, a padronização, o cliente pode até, por exemplo, que nem eu falei agora há pouco, mas eu tenho café e eu tenho leite, eu posso oferecer o café com leite mesmo que não tenha um cardápio? Pode, claro que pode. Só que ele tem depois um roteiro para seguir. Depois que ele serviu aquele cliente, olha, eu servi assim, 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 eu combinei com o cliente que vai ser cobrado assim, 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 ele me disse que eu posso cobrar dessa forma, beleza. Acabou isso aí, volto ao atendimento padrão, tá? E mais uma vez, atendimento não é só garçom, atendimento é a hostess, atendimento é o valet, atendimento é a cozinha que tem que fazer um prato bem feito, atendimento é o pessoal do bar que tem que saber servir um drink quando tem, o refrigerante tem que ter gelado e sem gelo, o chopp tem que estar gelado, a cerveja tem que estar gelada, tudo isso aí. E, mais uma vez, isso só é possível se a gente padronizar o processo. Para o chopp estar gelado, alguém tem que ter chegado lá mais cedo, alguém tem que ter feito um checklist, olha, o que eu preciso para a noite de hoje, olha, não, o chopp não está gelado, então eu vou botar o chopp. Todas essas pequenas questões, né, só são possíveis se a gente tem a padronização. Respondemos, Priscila, a sua questão? Priscila, Tatiana, alguma dúvida? Se não, manda no chat se a gente não conseguir fazer vocês entenderem. Ok. Pergunta para pensar. Vamos para o próximo, Evandro. Bora. Presteza. Tem muito a ver com esse caso que você contou, né, do flat, que demoraram para atender o cliente quando ele quer alguma coisa. Ele quer de imediato. Ele não quer ficar esperando. Imagina, se eu estou com fome, eu tenho que esperar até daqui 2 horas, sei lá, para me falarem. Eu vi um caso, aconteceu, a pessoa foi na mesa, colocou na mesa. Depois de 1 hora, o garçom chegou, infelizmente não tem prato que o senhor pediu. 1 hora. Depois de 1 hora, esperou 1 hora, ele já começou a salivar, pensar no pratinho dele. Igual que depois de 1 hora, pica-pau, né? Cadê o frango, né? Cadê o garçom não fez nada ali, né? Depois não tem nada. Olha a frustração. Com certeza esse cliente não tem uma experiência boa, virou um detrator. E em relação à presteza, Marcelo, tem muita a ver com a padronização que a Priscila perguntou, tá? Eu já presenciei, eu já vi acontecer, o cara chegar para o funcionário do estabelecimento e perguntar, o senhor tem não sei o quê, o senhor sabe, eu só trabalho aqui, eu não sei. Poxa vida, irmão, se você trabalha aqui, você não sabe quem é que vai saber. Exato. Você que já está aqui 15 anos, não sabe. Eu cheguei agora para saber. Muito ruim isso aí. Se está padronizado, outra coisa importante, na padronização que a pessoa perguntou, tá? A padronização, ela não pode ser um negócio de boca, ela tem que ser documentada, tá? A partir do instante em que ela é documentada, né, todos têm que estar cientes do processo. Então tem uma assinatura do pessoal naquela padronização, naquele processo. Sim, para todo mundo ficar ciente, todo mundo igual, não permitir interpretações. Porque daí o Evandro acha de um jeito, eu de outro. Não, padrão é interpretação. Padrão é padrão, tem que seguir. Tem que estar escrito certinho, bem claro o objetivo. Isso, positivo.
E a partir da padronização, é muito fácil você ser prestativo. Por quê? Porque você sabe o que você tem, você sabe o que tem que fazer, como tem que agir. No documento de padronização, você tem que ter, inclusive, aquela questão da resiliência, né? O que acontecer para solucionar uma queda, né? Um problema. Né? Então você tem que ter todas essas... Falamos de monte na semana passada do plano B. Né? Esse plano B, inclusive, ele também tem que estar padronizado. Lógico, também tem que estar padronizado e deixa lá na manga. Costumo brincar nas minhas palestras e mentorias de liderança que é uma carta na manga. Você tem que ter o plano B. Por quê? Se deu alguma coisa fugir do script, contorna, mas atenda o seu cliente. Imagina se não tiver padronizado. Cada um vai atender de um jeito. Não tem coisa pior do que chegar num lugar e falar, o garçom tal que está aí, não, então não quero. Ou seja, então você não vai pelo estabelecimento, você confia no garçom. Isso é horrível. Vamos fazer um exemplo simples aqui, tá? Uma empresa para funcionar, o funcionamento comum dela não é pegar fogo. Tá? Uma empresa não é pegar fogo. Mas ela tem que ter um plano contra incêndio. Então, pessoal, vamos sair daqui em fila indiana, todos com calma, vamos sair por aquela porta, vamos fazer não sei o quê. Blá, blá. Isso também tem que estar padronizado. Tá? Esse procedimento de fuga tem que estar padronizado. Esse é o plano B, tem que estar padronizado. Tá? Então, a gente falou na hora passada, se não me engano, dos imprevistos. Né? Quando a gente sabe que algumas coisas acontecem, né, então a gente tem que solucionar a causa raiz desse problema. Senão ele vai voltar. Vai voltar. Os imprevistos, a gente vai ter solução para eles? Não. Aí a gente vai entrar naquela que a gente falou passada. Olha, não é para ter acontecido, aconteceu, já estamos trabalhando para solucionar. Tá? Tem casos que você vai poder simplesmente... E agora, falando nisso que o Evandro falou, imprevisto. O que é um imprevisto? Algo não previsto. Aconteceu uma vez, na segunda não é imprevisto mais. Então, se você não conseguir contornar, já é incompetência sua. Falta de padronização, preparação e redundância, de contingência. Usando o exemplo que o Evandro falou do incêndio. Ninguém quer que pegue fogo, nada. Mas se pegar, tem que estar tudo planejado. Imagina, todo mundo sai da correria, cada vai para um lado, não dá certo. Então tem que estar montado. Vai em fila por aqui, direitinho, tem que estar estruturado. Foi excelente tocar meu telefone agora. Não era para ter acontecido, aconteceu. Tá? O que eu já fiz? Eu já fui lá e já solucionei a causa raiz. Eu já botei no silencioso. Pronto, olha lá. Tá? Ele não vai ter mais esse imprevisto. Não vai ter agora já é previsto. Portanto, ele já tomou uma atitude para que não aconteça. Agora, só é possível tomar essa atitude, por quê? Porque existe um padrão de procedimento que todo mundo conhece no caso de um telefone, que é o quê? Abaixa o volume. Ou põe no modo avião. Já existe um procedimento que é padrão, que todo mundo sabe. Tá? Então essa é a questão. A questão dos padrões é bem isso. Tá? É importante, primeiro para evitar variação de sabor, variação de quantidade, de tamanho, em caso de pratos, por exemplo, de bebidas. É importante para evitar descontentamento de pessoas com atendimento no garçom. Enfim, a padronização é super importante processo em toda e qualquer empresa, não importa ela se gigante ou se ela seja uma microempresa ou até mesmo um MEI. Tá? Tem que ter padronização. O uniforme, por exemplo, por que a gente usa o mesmo uniforme? É um padrão. Exato. É uma padronização. Todos isso também é do mesmo jeito. Então é importante a padronização. Tá? O Evandro falou uma coisa de tem que saber. Vocês já escutaram a frase? Mas eu não sabia. Eu não sabia. Como eu não sabia? É aquele exemplo que ele deu. Se você que trabalha aqui 15 anos não sabia, como que eu vou saber agora? Por isso tem que ser claro, padronizado certinho, para não ter esse problema. E evitar imprevistos. Já tornem os previstos. Para já trabalhar em cima e saber como agir.
essa questão de não sabia, Marcelo, é um pouco relativa também, tá? Porque, por exemplo, eu trabalho no local, né? Eu tenho que ter interesse em solucionar os problemas dos meus clientes, como é o tema das nossas lives. Interesse em solucionar. Eu só vou ter interesse em solucionar e vou ter capacidade de solucionar se eu conheço meus processos, se eu conheço meus produtos, se eu conheço meus recursos disponíveis. Tá? Exato. E aí a gente quer mais uma vez o que a Priscila falou, padronização. Se eu não tenho um processo padronizado, cada um faz de um jeito, cada um faz como quer, daí pronto. Acabou a solução. Cada um vai dar a solução que acha melhor, mas não tem padrão. E o teu cliente? Como vai saber se a solução vai ser essa ou aquela? Ele quer ter uma coisa. Você falou do telefone tocando, eu tô Você não aprendeu com o meu. Não, tá no silencioso. Ah, bom. É que tava no vibra, né? Tava. Então, tá silencioso também. Então, tá vendo? A gente tem 2 ocasiões aqui na nossa live de telefone tocar aqui. O meu não estava silencioso, eu fui lá na hora, solucionei o problema, e o Marcelo já estava no silencioso dele porque já existia um histórico. Então, baseado nos erros dos outros, a gente aprende também. Tá vendo, Priscila? Isso aí, padronização. A gente padronizou. Pode ter certeza que na próxima live a gente já se previne antes. Então não é mais um imprevisto, já é previsto. Então a gente vai se preparar. Percebe? E assim que tem que acontecer no seu estabelecimento. Ok? Alguma pergunta, produção? Deixa eu ver aqui. Vê se tem algum, Evandro. Os imprevistos devem ser apenas ser justificados ou devem ser justificados, mas também solucionados? Em que momento deve ser solucionado? Bom, você fala... No momento que aconteceu uma vez, já virou previsto, já tem que ser identificado. E na próxima não vai acontecer mais, certo? Mas agora tem que ser solucionado de imediato. Porque não adianta chegar para o teu cliente e falar, desculpa, aquele caso do flat lá, que demoraram para responder, a mulher fala, desculpa, perdão, ou qualquer justificativa que seja, tinha muita gente, não importa. O teu cliente ficou na mão. Esse que é o fato, é a diferença entre solução e explicação. O cliente não sai de casa esperando explicação de você. Então, se no seu estabelecimento você deu uma explicação apenas, esquece. O cliente vai virar um detrator. Agora, se você deu uma explicação, a transparência que o Evandro falou, e solucionou, resolveu, ótimo. Legal, o teu cliente até vai ver o teu esforço, o teu empenho em atendê-lo bem, e isso até é positivo, porque ele vai virar um promotor, até falar bem de você. Eu comentei agora há pouco, né, dando essa palestra agora há pouco, palestrando agora há pouco, né, a questão do imprevisto. Que muito que deve ser corrigido, né? Olá, tudo bem? Olha, aconteceu um problema, não era para ter acontecido, já estamos trabalhando para solucionar. O cliente ele se sente feliz em saber que você está solucionando, tá? Então, aconteceu, não é para ter acontecido, já estamos trabalhando nisso. E aí é o seguinte, mais uma vez a gente vai para aquela questão da causa raiz, tá? Temos que identificar a causa raiz do problema, tá? Para que não ocorra mais. Então, você vai solucionar um imprevisto e tratar a causa raiz, para que aquele imprevisto não ocorra uma segunda vez e deixe de ser um imprevisto, para ser um previsto. Tá? Então é isso. Perfeito. Olha só, não parece que não tem movimento, ou seja, se eu for proativo, atendo de imediato, não vai parecer que não tem movimento, por isso que eu atendi de pronto? De forma alguma. Gente, a sua casa vai estar cheia e ela só vai continuar ficando cheia se você atender de bate-pronto. Isso demonstra preparo, organização, gestão, interesse em solucionar. Uma casa que é boa não fica vazia. Exato. Não fica vazia. Por mais rápido que você seja, por mais ágil que você atenda, é o que nós comentamos, acho que foi na primeira live, se eu não me engano, na segunda live.
Quando tem um movimento fora do padrão, você tem que todas as suas mesas lotadas, vai haver uma espera, claro. E quem está lá de fora está sabendo por que tem uma espera. Ele está lá, ele está vendo a casa cheia, é um bom restaurante. Agora, o que vai tornar esse cliente um detrator, ou que vai torná-lo insatisfeito, ou que vai fazer reclamar de você nas redes sociais, enfim, blá blá, é se ele vê uma casa cheia e as pessoas perdidas, os garçons perdidos, um perdido lá dentro, ou se ele vê uma casa cheia, mas com mesas disponíveis sujas, com coisas para recolher em cima, ele vai falar, não, Se ele sentir um desdém, um desleixo. Estou esperando porque está bagunçado, estou esperando porque os caras não estão preparados para atender a gente. Tá? Uma coisa que é muito importante deixar claro é que, por exemplo, quando você vai numa fila de espera de restaurante, você tem lá 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. Aí um cliente com uma mesa de 4 pessoas, tem uma de 4 pessoas vazia ali. Só que antes dele na fila tem uma de 5 pessoas. E você está montando aquela mesa para uma mesa de 5, 6 pessoas. Certo. Tá? Então, tem que deixar claro para esse cliente de 4 pessoas que está esperando, que olha, vagou uma mesa ali, nós estamos montando para um cliente que estava aqui na fila antes de 6 pessoas. Lógico, você não vai ficar juntando mesa de 2 pessoas para atender 10 pessoas, tá? Então tem que ficar muito ligeiro quanto a isso. Mas a comunicação, que é uma coisa que eu e o Marcelo a gente tem que falar também, e está no nosso livro, Hora de Renovação, que logo mais vamos botar o cupom de desconto do livro aqui com vocês, tá? Tem um capítulo só de comunicação, com a professora Lute Silva, que muitos aqui já conhecem. Tá. Fala sobre comunicação. Ok? Entre outros temas, assim, né? Então, e aí, mas a comunicação, né? Não é só essa comunicação, é a comunicação do site, é a comunicação das redes sociais, é a comunicação entre você e o seu cliente em loco, é a comunicação de produtos no cardápio, como você comunica esses produtos para o seu cliente, é a comunicação de valores, enfim, tá, é muito importante. Então, voltando, a gente estava falando de presteza, né? Então, assim, cara, tem que comunicar, você tem que ser prestativo e, tem que estar toda a equipe alinhada. Na verdade, por isso a comunicação é muito importante, para estar todo mundo alinhado. Tudo ligado. A transparência, que é a comunicação, o atendimento em si, tudo tem que estar ligado, cara. Tudo tem que estar ligado. Perfeito. Evandro, a gente falou no cupom, você não quer? Vamos colocar a produção. Já coloca aí na tela para o pessoal que está nos assistindo. Olha lá, pessoal. Cupom Renova 1004, Renova 1004, cupom de 50% de desconto na aquisição do livro Hora de Renovação, escrito pelo Marcelo, por mim e mais 8 autores, né? Que trata sobre temas relevantes no dia a dia de qualquer pessoa. A gente vai falar sobre comunicação, liderança, feedback, inovação, melhoria contínua, motivação, crescimento profissional, gestão, administração do tempo, que hoje em dia muita gente tem dificuldade com isso, a administração do tempo, onde a Daniela Marinho dá várias dicas de como administrar melhor o seu tempo. Isso para o cliente é tudo, né? Que ele não quer ficar lá esperando. O estabelecimento tem que se organizar. Pessoal, então vamos lá. Para quem quiser adquirir o livro, escaneie o QR Code aqui no canto da tela. O cupom está aqui, 50% de desconto. Tá 50? Olha só, o Evandro tá bonzinho hoje. 50%. O chefe mandou dar desconto. O chefe tá maluco. Mesmo. Então é isso aí. Vamos deixar aqui na tela um pouquinho mais, tá? Ó, perguntaram aqui. Oferecer comodidade ajuda a fidelizar o cliente, né? Oferecer comodidade? Com toda certeza. Claro. Tá? Com toda certeza. Uma coisa que a gente costuma... Eu falo, eu sou da área de gestão, consultoria empresarial, melhoria contínua. Uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, tá? Essa comodidade que a TND falou aqui, ou o TND falou, a gente chama de valor agregado, a gente não chama de comodidade. Tá? A gente agrega valor aos nossos produtos e serviços.
tá? Então, assim, oferecer uma comida boa de qualidade é obrigação de todo e qualquer restaurante, tá? De todo e qualquer bar, restaurante. Uma comida, uma bebida boa e de qualidade é para isso que ele existe, tá? Um atendimento de qualidade é um plus, tá? E essas comodidades fazem parte desse atendimento de qualidade. Como a gente falou na outra live, o atendimento começa antes da pessoa sair de casa, porque tem um bom site, que tem uma boa rede social, e aí ela vai lá, por exemplo, na rede social ou no site, temos estacionamento, temos serviço de valet. Isso é uma comodidade, né? Que agrega valor. Que na verdade não é comodidade, está agregando valor ao que você oferece. Mais uma vez, a comida de qualidade e a bebida de qualidade, esse é o básico que você tem que oferecer, tá? O estacionamento agrega valor. Olha só, eu conheço gente que só vai em um estabelecimento se ele procura um site, tem estacionamento? Tem. Já é um diferencial. Percebe como não é uma comodidade? Para alguns pode ser uma comodidade, mas na maioria das vezes é um diferencial, é algo a mais. Vem de encontro ao que o cliente de fato procura. E com certeza você vai ganhar a preferência desse cliente. Olha, e nos dias de hoje, tá, em que todo mundo fala muito de inclusão, né? Inclusão. Um cardápio em braille é uma suposta comodidade. Mas agrega valor. Mas não é uma comodidade, hoje é uma necessidade e assim, o restaurante que tem esse cardápio em braille agrega valor. Mais exclusivo, sim. Entendeu? Ele vai fidelizar o cliente, cara. Claro que vai. Claro. Um restaurante que tem a rampa de acesso, que por incrível que pareça, muitos ainda não têm ainda hoje, né? Não precisa nem ser uma rampa feita na hora de cimento, não sei o quê, mas ele tem uma rampinha que ele coloca na entrada do restaurante dele para que um cliente cadeirante possa subir, por exemplo, tá? Você está agregando valor ao seu restaurante, ao seu cardápio, digamos assim, e você com certeza vai fidelizar esse cliente que tem essa necessidade especial, tá? Porque assim, poxa, né, se tivesse alguma necessidade especial, eu me sentiria muito feliz de quando eu entrar num restaurante, num bar, por exemplo, ter um cardápio em braille, ter um cardápio... Alguma coisa que te atendesse, que fizesse a sua experiência ser mais agradável. De repente, algum garçom, você não precisa ter todo mundo capacitado no braille, todo mundo capacitado, não precisa ter todos os cardápios em braille, mas que você tenha um ou dois. Ter um funcionário que fala Libras, que comunica por Libras. Língua de sinais. Língua baseada em sinais. Tá? Pô, fantástico. Meu, sucesso. Você tem um cara que fala inglês, por exemplo, porque a gente, São Paulo pelo menos, São Paulo pelo menos, que é uma cidade que tem muitos eventos corporativos e tal, não sei o quê, muitas feiras, né? Muitos eventos. Cara, legal, cara, se tiver um cara que fala inglês. Entendeu? Então, assim, são coisas que são comodidades, porque assim, teórica, vamos falar assim, chamadas comodidades, mas são cada vez mais valorizadas pelos clientes. Exatamente. Certo? Então, vamos falar sobre prevenção. Bora. Tá? Prevenção o quê? Evitar o problema. Tem muito a ver com o que a gente falou em cima. Perdão, senhor. Tudo bem, perdão, mas e a prevenção? Vamos evitar que acontece. Eu costumo falar nas minhas palestras que a gente não quer achar bombeiro para apagar o fogo. A prevenção é evitar que o fogo pegue. Você não precisa pedir perdão para o seu cliente. Se você trabalhou para evitar ter que pedir perdão, faz tudo certinho e surpreenda-o. Daí você conquista fãs em vez de apenas clientes. E se você não errou nada, você não vai ter que contornar nada, está tudo padronizado já. E pronto, você se preveniu. É exatamente o que eu ia falar. Tem tudo a ver com a pergunta que a Priscila fez. Priscila, não é isso? Isso. Nossa, Priscila. Tem tudo a ver com a questão que ela fez, né? Padronização. Quando você tem tudo padronizado, e aí vamos lá, de novo, né?
O atendimento começa muito antes de abrir o salão, né? Por quê? Porque a gente já foi nas horas passadas, é muito chato um cliente quando vai chegar no restaurante e pede um prato, uma bebida, alguma coisa que não tem, né? Como é que você evita de não ter? Primeiro conhecendo o seu movimento, né? Aí você sabe o quanto você vai comprar de cada um dos itens e tal e tudo mais. Mas fundamental você ter processos padronizados, porque a compra sendo padronizada, a estocagem padronizada, né, o seu estoque de produtos padronizado, tudo etiquetadinho, tudo certinho. Então você chegou lá, antes da casa abrir, que eu não tenho. Não tenho esse. Já repõe. Vou repor. Obviamente que não vai esperar acabar para repor. Exatamente. Mas isso também só é possível se você tiver padronização. Olha, esse produto eu tenho que comprar 5 dias de acabar, esse eu tenho que comprar 20 dias, porque o meu cliente me entrega, meu fornecedor me entrega em tal prazo. Então você tem que a gente chama de estoque pulmão, né? Você tem um estoquezinho pulmão para você respirar enquanto o cara me entrega, mas eu tenho que pedir na tal data. Isso só é possível padronização. Eu costumo falar nas palestras que usar a frase do gato, o risonho, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tem tudo a ver com padronização. Porque na padronização você sabe onde você quer ir, atender o cliente. Então, você vai contornar tudo para dar tudo certo. Na melhoria contínua, a gente tem um negócio que é norte verdadeiro, que é lá onde a gente quer chegar. Certo. E você só sabe o que você precisa fazer quando você sabe onde quer chegar. Exato. O norte verdadeiro, aí você vai lá e vai calcular, medir, você vai ver o tamanho do monstro que você tem, vamos dizer assim, como diria um professor que eu tenho, vai ver o tamanho do monstro que você tem na mão para saber como é que você vai derrubar esse monstro, né? E aí eu falo, padronização, se você tem tudo padronizado certinho, cara, você já sabe o tamanho do monstro. Daí fica muito mais fácil. Então, Priscila, Tatiana, se tiverem mais dúvidas, já sabem. Manda um direct pra gente, que com certeza a gente vai continuar esse papo aí, tá? A gente bate papo, a gente responde, soluciona a questão. Produção, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma aqui, ó. Como prevenir dos imprevistos? Bom, a gente já falou várias vezes, imprevistos acontece uma vez. Na segunda já não é imprevisto mais. Por quê? Padronização, quando você padroniza as coisas, já não tem imprevisto. A chance de acontecer imprevisto é bem menor, zero, vamos dizer. Exato. E aí, quando acontece, por estar padronizados os processos, estarem padronizados os produtos, estarem padronizados os uniformes, cara, é só você chegar lá e escolher a solução que você vai dar para o seu cliente. Exato. Sabe aquelas... É muito comum em algumas empresas terem aquele FAQ, que é as perguntas frequentes. Isso é uma forma de padronizar as coisas. Porque você vai vendo quais são as dúvidas, já vai montando soluções para isso. Chega uma hora que não vai mais ter aquela dúvida, por quê? Porque está solucionado já está rodando. Então é uma coisa para você pensar aí no seu estabelecimento. E você já anotou o cupom? Ó, renova 1004. 1004, dia de hoje, 1004, pá. Então já entre no site da Hotmart, escaneia o QR Code e já vai direto para lá. A Juliana Pereira perguntou aqui, ó, padronizar e organizar é necessário, inclusive, para diminuir gastos. Perfeito, Juliana, perfeito. A gente falou disso um pouco antes. Quando você padroniza as coisas, não tem desperdício. E desperdício que a gente faz, aí tem aqueles 7 desperdícios do Lean, né? De transporte, movimentação, de material. Até tem um livro, Melhoria Contínua, se você adquirir o livro, você vai ver. Tudo isso. Então, assim, você sim diminui gastos, você diminui gasto de tempo, gasto de material, gasto de dinheiro, enfim, você diminui bastante os gastos. O estresse também, que muitas vezes fica estressada, ansiosa. Com tudo você consegue reduzir. Você consegue, e aumenta a satisfação do seu cliente, né? A satisfação do cliente. A valorização é perfeita para isso. Você diminui gastos,
você atende melhor, você atende com qualidade, você aumenta a satisfação do seu cliente e, pô, sucesso total, né? Perfeito. Perfeito, obrigado, Juliano. Obrigado, gente. Priscila, vamos lá de novo. O garçom é a cara do restaurante. Muitas vezes não conhecemos os donos, os cozinheiros. Qual a importância dessa equipe ser bem treinada? Como motivar essa equipe? Vamos lá, Marcelo. Você dá... Primeiro, como motivar a equipe? Primeiro, vamos deixar claro. Motivação não vem de fora, é uma coisa intrínseca. Você se motiva. Eu não vou te motivar, o Evandro não vai te motivar, você se motiva. Agora, o que a gente quer fazer, estamos fazendo, já estamos na quinta live, é trazendo, estimulando, influenciando, encorajando, que é o papel da liderança. Tá? Mas agora, a motivação vem de você. O líder tem que saber te influenciar, te encorajar, para despertar em você a motivação. Aí sim. Eu falei agora há pouco, Marcelo, o garçom é a cara do restaurante, muitas não conhecemos os donos, qual a importância da equipe ser bem treinada e como motivar. Bom, ser bem treinado é fundamental porque a gente falou da padronização, tá? E aí nós colocamos lá, a documentação tem que ser documentada, tem que tal, essa equipe tem que estar lá ciente do padrão, tem que ser treinada, capacitada para executar aquele processo. Mais uma vez eu falo do músico. O músico tem uma partitura que ele estudou. Ele vai tocar de acordo com a partitura. Ele pode fazer um solo, mas ele tem sempre partitura para ele poder voltar. Com a equipe de salão, né, o garçom, o barman e tal, é a mesma coisa. Ele tem que ter um padrão, ele tem que ser capacitado, treinado para poder chegar lá e executar aquele padrão. Ele pode fazer os solos, como nós falamos a questão de servir um gira-limão, ou servir o café com leite, servir o café e o leite. Ele pode sim dar o solo dele, mas ele tem que ser capacitado, treinado. E o motivo dessas lives nossas aqui, né, além de alertar os donos de bares e restaurantes na questão da qualidade do atendimento, a gente também está focado também nos colaboradores desses estabelecimentos, que eles quiserem participar com a gente aqui, de eles entenderem a importância, por exemplo, do treinamento, mais uma vez, garçom, valet, hostess, toda a equipe, todo mundo que tem contato com o cliente, é importante. Inclusive a parte do pessoal que faz o marketing dele, que cuida do site, cuida da coisa, esses caras também têm que estar treinados para falar a mesma língua dos donos do restaurante. Perfeito, lógico. E aí, como motivar a equipe? O Marcelo falou, a motivação vem de dentro, né? Mas cabe ao líder puxar essa motivação. Tá? O líder tem que falar, olha, você é uma peça importante aqui dentro. Exato. Você está junto com a gente é um time, tem várias figurinhas na internet, né, do líder dando a mão, puxando o cara para cima. Esse é o papel da liderança, gestão do seu estabelecimento. É tirar o melhor de quem está lá. A gente não acorda bem todo dia, a gente acorda com paciência na lua, entendeu? Que você acorda louco para falar palavrão, né? Esse líder vai ter que ter o tato o jeito, né? Vai ter que de chegar para essa situação, vem cá, o que está acontecendo, olha só. Então hoje eu não vou te colocar aqui nessa praça da frente, que tem mais gente, porque você não está bem, você vai ficar mais aqui no cantinho. É o tal do jogo de cintura, entendeu? Que a gente falou muito. E aí essa motivação da equipe, mais uma vez, é o papel do líder, né? Vocês todos são peças dessa engrenagem. Não tem mais importante ou menos importante. Mais uma vez, foi um exemplo da biela do motor que eu vi no filme ontem. Uma biela do motor. Ninguém vê, ninguém sabe onde é que está essa porcaria dessa biela. Só quem é mecânico, que conhece um pouco de mecânica. Mas é uma peça de dentro do motor, mas é uma peça fundamental para gerar o motor. Entendeu? E assim, se essa peça trava, não adianta você ter carro elétrico, motor elétrico, ter painel elétrico, painel de não sei o que, de LED, não adianta você ter luz que pisca, não adianta, porque o motor acabou, você vai ter que retocar o motor. Então, o líder tem que deixar todos os integrantes da equipe cientes de que todos são importantes, todos têm a mesma importância, não tem mais nem menos. Uma coisa que eu fazia no meu restaurante, eu não sei, pode ser que mais pessoas façam que tem um restaurante,
a caixinha, os 10%, a gente fez um bem bolado lá com o pessoal e a gente estabeleceu ponderação, porque a caixinha era parte do atendimento. E todo mundo que estava lá atendia o cliente. Então o garçom ficava com, sei lá, 4%, não lembro a porcentagem, mas 4%, o barman com 3%, o segurança com 1%, a host com 1%, mas todo mundo todos recebiam a parte. Perfeito. Porque é um time, no jargão da liderança, eu uso sinergia. A sinergia da equipe. Porque todo mundo trabalhando junto é melhor do que cada um tendo o seu obstáculo separado. Não, olha para o umbigo e vai, a minha parte eu estou fazendo. Exato. Legal, a sua parte você está fazendo, você é um garçom, a sua parte você está fazendo. Nunca sei disso. Achei bonitinho. Mas eu quero, a minha parte está fazendo. Beleza, eu vou baita de um atendimento fantástico com o cliente. Aí eu chego lá, o pessoal da cozinha faz uma porcaria, um prato tudo sujas beirada, uma cozinha sem gosto. Acabou o seu atendimento, amigo. Exato. Acabou. O garçom pode ser o mais educado, mais proativo, o mais empenhado possível. Vai destruir tudo o que ele fez. Por quê? Porque o atendimento é uma coisa, é um processo, não é um só que vai fazer um bom atendimento. É um processo de todo mundo, desde o começo até o fim. Então, todo mundo envolvido tem que prestar um bom atendimento, estar empenhado em atender o cliente. Então, isso que o Evandro falou das ponderações ali, dividir com todo mundo, ótimo. Porque daí todo mundo se sente envolvido, o senso de pertencimento. Em grandes redes, tá? Não dá para fazer isso, tá? Que eu vou falar para vocês. Mas eu, quando tinha o meu restaurante, eu ia lá toda noite, estava lá toda noite, e eu fazia questão de passar às vezes nas mesas, e aí, tudo bem, como é que tá? Porque o cara sabia para quem reclamar, para quem elogiar, para quem falar. Eu fazia aqueles garçons, aquele pessoal ter a minha cara, o meu jeito, o meu como é que ia funcionar daquele jeito. Na verdade, se eu conheço o Evandro, não era nem ter o meu jeito, mas o jeito que ele identificou nos clientes. Exato. O meu jeito que ele queira passar para o meu jeito que eu digo se adaptando ao cliente. Exatamente. Os garçons querem o meu jeito de olhar o cliente. Exatamente. O cliente, atenção dada ao cliente. Estudar aquele cliente com algumas olhadas, algumas perguntas que você faz ao longo do atendimento. E com isso você oferecer para ele o que ele precisa, o que ele deseja. Mas nem o que ele precisa, é o que ele deseja. Tá? Porque aí o cara, eu preciso disso, eu preciso. Não, mas eu que ele está lá dentro, né, nas minhoquinhas na cabeça dele lá. Então é isso. Lógico, nem todo restaurante dá para fazer isso. Eu fazia no meu porque eu tinha uma casa só, eu estava lá toda noite, enfim. Mas quando os donos não podem fazer isso, deve existir uma pessoa nomeada por aquele proprietário que possa fazer isso. Tá? Quando a rede McDonald's chegou no país, né, hoje não é mais a rede McDonald's que está aqui. Quem comprou os direitos aqui do McDonald's no Brasil foi a Arcos Dourados, uma empresa mexicana e tal. Mas me lembro, quando eu era criança, quando a gente era criança, mas quando chegou o McDonald's aqui, eu não sei qual a idade que vocês têm, né? Mas, por exemplo, quando você comprava uma tortinha no balcão, na caixinha dela vinha marcado o horário que ela saiu, hora e minuto. E a cada 15 minutos, por exemplo, vinha uma pessoa lá de dentro trocar a tortinha. Por quê? Porque ela, na temperatura que ela perdia em 5 minutos, ela não estava mais crocante, o recheio não estava mais cremoso e blá blá blá. Isso é o quê? Padronização. Perfeito. E agora só para nós uma questão aqui. Atender bem deve ser um trabalho de uma equipe inteira e não só de uma pessoa, né? Porque nada adianta um garçom que está bem e uma nobreza ser um ogro que está com grosseria. O cara só agora, a equipe tem que ter sinergia, tem que todos se sentir parte daquilo, tem que ser todos importantes, todos entenderem a linguagem, aqui algumas linguagem aqui, né, nas lives, né?
o mundo mudou no pós-pandemia. E já vinha mudando antes com as questões de economia e tal, não sei o quê. Mas o mundo mudou no pós-pandemia. Então o jeito de tratar as pessoas também mudou. Tá? Costumo fugir um pouco do bar e restaurante, né? Mas as pessoas usando máscara, tal, não sei o quê. Aí eu fui cortar o cabelo e o cara de máscara lá. Isso sempre deveria ter sido usado nas barbearias e nos restaurantes cabeleireiros. Por quê? Porque você está falando direto na cara do cliente ali e tal, não sei o quê. Então, a pandemia trouxe mudanças significativas e o modo de atender mudou também. Então, todo mundo que faz parte do estabelecimento tem que ter a mesma visão, tem que ter o mesmo valor do que o dono como a pessoa falou, tem os mesmos valores, os mesmos princípios do dono do estabelecimento. Então, é uma equipe, não adianta, não tem uma mágica, tá? É assim, capacitação, igual a Priscila falou, padronização, mais uma vez, né? E assim, e a motivação, que a gente falou, né? O líder tem que ser capaz de puxar o melhor, de extrair o melhor daquelas pessoas para que elas atendam com carinho, com bom senso, com felicidade, com motivação, e é isso. Nós falamos agora, o último assunto foi de presteza. Então, sejam rápidos e já anotem esse cupom. Vai até quando, Evandro? Amanhã às 23h59. A partir de agora, às 4 horas, a partir de agora até amanhã às 23h59. Então, terminando essa live, já corra lá no Hotmart, já digite o seu cupom. Escaneia o QR Code, já cai na página do produto lá. Pode botar o cupom RENOVA 1004, que vão ter 50% de desconto na aquisição do nosso livro. 50%. São 9 temas relevantes no dia a dia dos profissionais. Para quem chegou agora, vocês vão ver liderança, comunicação, feedback, crescimento profissional, melhoria contínua, administração do tempo, motivação, tá? Então, tanto que o livro é Hora de Renovação, o manual do profissional eficaz. Por quê? Nós temos que ter uma equipe eficaz ao nosso lado, sinérgica, harmônica, ok? Então faltam 2 minutinhos agora. Antes da gente terminar, eu quero pedir que vocês deixem o seu joinha na live da gente. Seu joinha, isso é importante. Quem não está inscrito, inscreva no canal, que aí vocês vão poder ficar sabendo das novidades que a gente... E ó, a gente faz live toda quinta-feira às 3 horas da tarde, às 15 horas. Convidem pessoas, divulguem pra gente que vocês acham que precisa conhecer nossa live, porque a gente fala muita coisa aqui de bares e restaurantes, mas a maioria das coisas que a gente fala por aqui serve para outras áreas também. Exato. O livro, inclusive, nosso, né, do Hora de Renovação, é um livro focado em profissionais, não em um nicho específico de negócio. Exato. Todo mundo que faz atendimento quer agradar o seu cliente. Essa live é qualidade em bares e restaurantes, mas como o Evandro falou, qualquer profissional que queira agradar o seu cliente. O livro, inclusive, chama-se Hora de Renovação, Manual do Profissional Eficaz. Não é voltado específico para bares e restaurantes. Então, assim, qualquer pessoa que queira assistir essa live, que vocês acham que precisa, que gostaria, indica pra gente. Tá já manda o link, já para ele seguir. Quinta-feira que vem estamos aqui. Não esqueça do joinha. Às 15 horas, e é isso aí, pessoal. Bom, agora eu vou tirar o cupom e o nosso código de barras, certinho? E a gente já vai encerrar lá, já, Marcelo? Já vamos, 4 horas em ponto, né? Então é isso, gente. 4 horas em Brasília. 4 horas, 16 horas, ou 4 horas da tarde, como queiram. Então é isso, Marcelo? Tá bom. Considerações finais? Considerações finais. Vou citar um provérbio que eu acho muito legal. Quando as raízes são profundas, não devemos temer o vento. Maravilha. Então é isso aí, gente. Pessoal, obrigado. Quinta que vem estaremos aqui de novo às 15 horas. Às 15 horas, é isso mesmo. Sejam bem-vindos na próxima live. Curtam o nosso canal. Deixe o joinha. Já indiquem para quem precisa ouvir isso, que tenha bar, restaurante, ou trabalhe com o público. E estaremos no canal e até quinta-feira que vem
amanhã às 15 horas, pessoal. Grande abraço. Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais. Até mais, Tchau, tchau.